O que é o One Piece? Eu aposto que você já se fez essa pergunta alguma vez na vida, até porque esse é um dos maiores mistérios de toda a cultura pop. O Eiichiro Oda conseguiu fazer algo nunca antes visto, com pessoas de todos os lugares do mundo, de diferentes etnias, diferentes classes sociais, se juntando para conseguir desvendar esse grande mistério. Mistério esse que revela o maior tesouro de toda a obra, o tesouro que pode transformar qualquer um no rei dos piratas. E se eu te dissesse que a pista principal estava o tempo inteiro na nossa cara, mais precisamente no seu logo? E antes de você sair falando que eu tô viajando e tudo mais, calma, porque essa daqui é a teoria que mais faz sentido na história de One Piece. Não é nenhuma baboseira como afirmar que o tesouro é saque, ou uma quantidade absurda de ouro, ou simplesmente os amigos que nós fazemos pelo caminho, mas sim algo muito mais profundo, com conexão com o Conto do Riso, o Joy Boy, Nika, entre tantas outras coisas. Então fica comigo no vídeo que hoje eu vou te apresentar a maior teoria da história de One Piece. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek e sejam muito bem-vindos. A obra de One Piece vem revolucionando a cultura pop, são mais de 20 anos de história e ainda rolando, tem muito mais coisa por vir. E o maior mistério de toda essa saga é o que é o tesouro One Piece, o tesouro que pode levar qualquer pessoa ao posto do rei dos piratas, a pessoa que vai trazer alegria, que vai trazer liberdade para todo mundo. Até por isso, diversas teorias existem pela internet afora, como se fosse saque, como se fosse aquele grande meme dos amigos que fazemos pelo caminho, uma quantidade absurda de ouro, acabar de vez com a alimentação dos mares e por aí vai. A criatividade do ser humano trabalha muito bem quando o assunto é One Piece. Mas uma teoria do Reddit em específico acabou chamando a minha atenção, e ela, que não teve tanta atenção assim, acredito que possa sim ter revelado o maior mistério de One Piece, do que é o tesouro que pode transformar qualquer pessoa no rei dos piratas. E depois de um trabalho árduo de várias pesquisas, tentando descobrir significados de palavras e tudo mais, eu acabei formulando algo que eu acredito que possa ser sim o One Piece, e principalmente onde ele está escondido. E toda a resolução para esse mistério se inicia lá no logo da obra. Mas calma, que antes da gente começar a se aprofundar melhor nesse mistério, já vai deixando aqui nos comentários o que você acha que vai ser o One Piece no final de contas. E aproveita, é claro, para já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber conteúdo novo todo santo dia. São sempre vídeos relacionados com cultura pop, nerd e geek, então se você gosta dessas três coisas, fica aqui no canal. Agora vamos voltar toda a nossa atenção para essa maior teoria da história de One Piece. Existem diversas teorias muito concretas sobre o que é One Piece, e uma das que mais faz sentido é que o One Piece no final de contas seria nada mais nada menos do que saque. Só que isso não corresponderia com toda a magnitude do que é o One Piece, do que vem sendo construído. E eu acredito que muitos fãs ficariam bastante decepcionados se no final de contas fosse isso. Então a gente já vai descartar isso logo de cara. No entanto, existe uma coisa na obra que chama bastante a atenção, e com isso nós podemos começar a imaginar o que é o One Piece, que seria nada mais nada menos do que o tesouro mais especial pro Joy Boy. Nós acabamos descobrindo ao decorrer de toda a obra que cada personagem tem o seu tesouro especial, o Luffy com seu chapéu de palha, o Zoro com as suas espadas, o Sanji com as suas facas em mãos, a Nami com as suas tangerinas e por aí vai. E se o One Piece realmente fosse o tesouro do Joy Boy, o que seria esse tesouro? Com certeza tem que ser a coisa que ele mais deu valor pela sua vida inteira. Seria então One Piece o Conto do Riso, a história do Joy Boy? E muitos fãs acabaram acreditando nisso quando o Roger acabou lendo o Conto do Riso. Com a existência dos poniglifos, isso acaba sendo um obstáculo para essa teoria se concretizar. E se o One Piece fosse de fato o último pedaço do poniglifo, seria bem mais ou menos. Então, se não é o Conto do Riso, não é o último poniglifo, não é saque e não são os amigos que nós fazemos pelo caminho, que diabos é One Piece? Para ter essa resposta, a gente precisa pegar o significado da palavra One Piece em japonês. Ela, no caso, é pronunciada como Hito Tsunade no Dai Hiro. Desconsidera meu japonês minha tigela, beleza? Mas essa palavra daqui tem três significados. A primeira é o grande tesouro escondido em One Piece, a segunda é o mar em paz, e a terceira é algo que conecta as pessoas, uma corda que conecta as pessoas. Então One Piece é uma corda? Não também. A corda pode nos indicar o que é One Piece, porque se a gente parar pra pegar, o que é uma corda em One Piece? Vamos analisar o seu logo.
que foi desenvolvido pelo próprio Oda, e a gente sabe como ele gosta de brincar com imagens, palavras, números, letras. Então vamos lá, a logo por si só representa a Grand Line, o O com a caveira dentro e um X representa a Reverse Mountain, a palavra Nep representa o paraíso, o Luffy vermelho em formato de um I obviamente é a Red Line, e o Issy é o novo mundo. E acima e abaixo desse logo nós temos duas linhas azuis, que no caso seriam os mares tranquilos que cercam a Grand Line. Mas você parou para perceber que o último E tem um formato diferente, o formato de uma âncora? Porque é exatamente ali onde toda a aventura vai acabar. E se você parar para perceber mais ainda, nós temos uma corda amarrada nesse último E, nessa âncora. E essa corda se conecta diretamente na caveira lá do O, que tá usando nada mais nada menos do que um chapéu de palha. Então isso significa que os tripulantes do chapéu de palha estariam conectados com o final de One Piece, coisa que leva a entender também que eles estão destinados a cumprir todos os seus objetivos. Como o Luffy se tornar o rei dos piratas, o Zoro o maior espadachim do mundo, a Nami desenhar o mapa de todo mundo, e essa corda acaba representando toda a aventura que o Chapéu de Palha e nós estamos vivenciando ao longo de todo esse tempo. O Oda conseguiu criar essa obra que conectou diversas pessoas, como se nós todos, fãs da obra, estivéssemos conectados a uma corda. Pessoas de diferentes religiões, diferentes culturas, nós todos estamos conectados através do One Piece. E como o próprio Gold Roger disse, o Joy Boy acabou deixando um tesouro magnífico para trás, uma história extremamente bacana, engraçada. Então o que eu tô querendo dizer aqui? Que toda a obra de One Piece é o grande tesouro? Que o mangá de One Piece é o tesouro? Também não. Mas muito semelhante o que o Oda fez com o mangá de conectar todos nós, o Joy Boy também fez isso com a sua história. Conectou pessoas de diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes reinos, naquilo que poderia ter sido o reino ancestral. E o Sake, que para muita gente é o One Piece, seria nada mais nada menos do que um símbolo para sua irmandade. Só que afinal de contas, que tipo de história o Joy Boy deixou pra gente? E pra gente entender melhor isso, a gente tem que analisar o capítulo 1069. E lá nos é explicado que as frutas do diabo são simplesmente desejos do seu portador, como se fosse o desejo de alguém de se transformar numa girafa, ou alguém querer ser um slime, ou simplesmente alguém com desejo de ser o Nika, de ser livre. E beleza, com o Luffy tendo se transformado no Nika, isso ficou muito popular, mas o que foi o Nika? Quem foi Nika antigamente? Nós sabemos que o Joy Boy de fato existiu. No entanto, Nika é descrito pelo Vegapunk como algo que foi escrito pelos anciões. E algo muito mais interessante que mora por aí é que simplesmente a fruta do Luffy não é uma fruta anciã, e sim uma fruta mitológica. Então o Nika não seria nada mais nada menos do que um mito, uma lenda. Ele simplesmente é uma história contada pelos anciões. E ela era passada principalmente através dos escravos que sonhavam com a sua liberdade, com a sua alegria. Então o Nika nunca existiu, ele não passava de um mito. Com isso, você já deve estar entendendo o que é One Piece, que não é nada mais nada menos do que uma história, a história do Nika, o conto do Riso. Então One Piece não é nada mais nada menos do que uma história em quadrinho. E o Nika não seria nada mais nada menos do que o deus dessa história que o Joy Boy tanto amava. Nesses tempos difíceis do século vazio que o Joy Boy existiu, a sua única alegria, a única coisa que trazia uma luz para sua vida era o Nika, as histórias em quadrinho do Nika. Era a única coisa que o motivava a continuar vivendo, era o seu tesouro mais precioso. O desejo do Joy Boy era se transformar no Nika, ser um ser livre, uma pessoa livre, que trouxesse alegria pro rosto de todo mundo. E foi exatamente esse poder que talvez ele tenha conseguido com a sua fruta do diabo, de se transformar no seu deus favorito, no seu herói favorito, de se transformar no Nika. Inclusive foi esse poder que o incentivou a lutar contra os 20 reinos, que anos mais tarde acabaria se transformando no governo mundial. E toda essa história, tudo isso que o trouxe riso, que o trouxe felicidade, ele queria compartilhar com todo mundo. E talvez ele tenha compartilhado, talvez ele tenha conseguido. Foi através dessas revistas em quadrinho que todo mundo acabou se conectando, que todo mundo acabou rindo junto, que todo mundo acabou sendo feliz. E eles utilizavam o sake como um símbolo para essa união de todo mundo. E depois de todos os avanços tecnológicos que nós sabemos que existiam nesses reinos antigos, nesses reinos anciões, o Joy Boy finalmente conseguiu conquistar o seu maior sonho, de se transformar no Nika. Talvez ele tenha sido até mesmo responsável por criar a fruta do diabo. Ele foi capaz de trazer liberdade e alegria pro rosto de todo mundo, pra vida de todo mundo. E ele fez isso com esses poderes tão ridículos tirados diretamente de uma história em quadrinho. Mas espera um pouquinho, se você parar pra perceber bem, isso faz muito sentido com a transformação do Luffy em Nika. Porque se vocês pararem pra pensar, quando o Kaido viu essa transformação, quando ele percebeu todos os movimentos bizarros do Luffy, ele acabou falando, cara, isso parece que foi tirado diretamente
diretamente de uma história em quadrinho. E esse seria o motivo também pela essa transformação no Gear 5 do Luffy de ser tão cartunesca, de ser tão diferente de tudo, porque ela foi tirada de um super-herói de quadrinho. Nos anos de 2019 e 2020, no evento Jump Festa, o Oda acabou fazendo algumas revelações, falando algumas coisas, deixando a orelha dos fãs bastante de pé, falando que ele não poderia revelar tanta coisa sobre o arco de Wano, que senão ele entregaria o que é One Piece, e que todos os flashbacks da história do Oden estariam diretamente relacionados ao One Piece. E o que nós vimos nesses flashbacks? A história do Nika. E de acordo com o próprio Oda, o arco de Wano estaria diretamente relacionado ao One Piece e todas as aventuras do Gold Roger também. Mas então será que ele acabou revelando o One Piece no meio disso e a gente não viu? Na verdade, a gente viu sim. Dá uma olhadinha nesse desenho pequenininho que faz parte de um painel gigantesco. Bom, é simplesmente o Gold Roger dando umas risadas. Nada de incomum até então, não é verdade? Mas peraí, o que é isso? O Roger tá segurando alguma coisa nessa imagem? Ele tá segurando um livro? Seria isso uma revista em quadrinho? Uma revista em quadrinho que, segundo o próprio Rei dos Piratas, é uma revista cheia de alegria, cheia de risada? Isso daí na mão do Roger, rapaziada, não é nada mais nada menos do que a história em quadrinho do Nika, o tesouro mais precioso pro Joy Boy. No anime, essa cena daqui acabou sendo alterada e o Roger não tá segurando nada, coisa que no mangá fica claro que ele tá segurando. Durante o século vazio, os 20 reinos que futuramente se tornariam no governo mundial acabaram queimando todas as revistas em quadrinho, com medo de que futuras rebeliões começassem assim como foi a do Joy Boy, impedindo também que muita gente descobrisse o nome Nika, ou quem foi o ser Nika. Só que eles acabaram esquecendo uma revista em quadrinho, essa que o Roger leu e que deu o nome de Laugh Tale, o Conto do Riso. Então, para não cometer esse mesmo erro, eles acabaram criando os Poneglyphs. E eles acabaram escondendo esse último Poneglyph, o mais importante de todos, na ilha Laugh Tale, que ninguém sabe onde tá. E aí, rapaziada, a gente já tem que pesquisar o que significa o nome Nika. Nika é um nome feminino persa, e o seu significado acaba sendo muito bom. Uma água pura e cristalina. Essa palavra Nika acaba derivando da palavra Nik, que significa bom, verdadeiro e escolhido. Estaria então o Conto do Riso em uma água pura e cristalina? O lugar então onde o Joy Boy viveu, que acabou sendo destruído, acabou purificando aquela água, deixando ela pura e cristalina? Seria a água desse mar tão atraente para os peixes que todos os peixes do mundo fossem até lá? Seria então essa água cristalina esse lugar onde o Joy Boy viveu, onde o Nika viveu, o All Blue? Eu não duvido nada de que isso seja verdade, porque se você parar para pensar bem, todos os sonhos do Piratas do Chapéu de Palha acabam se conectando de alguma forma. Por o Luffy se tornar o Rei dos Piratas, a Nami precisa desenhar o mapa de todo mundo. Ele precisa ter o maior espadachim do mundo ao seu lado, no caso Zoro. E o sonho do Sanji, como vocês sabem bem, é conhecer o All Blue. Então o tesouro One Piece, o maior tesouro da vida do Joy Boy, que no caso seria a sua revista em quadrinho do Nika, estaria escondida no All Blue. E existe um personagem que pode saber de toda a verdade, mas ele até o momento não teve nenhuma importância até agora na obra. Esse personagem é o Big News Morgan. Até o momento ele só foi o responsável por criar os pôsteres de Procurados e também de colocar as notícias do mundo inteiro nos seus jornais. E uma pessoa com tanta informação assim poderia saber do paradeiro de uma revista em quadrinho. Mas então por que ele não revela isso? Porque ele sabe que dessa maneira ele poderia acabar com todo mundo, porque isso geraria uma crise tremenda dentro do governo mundial, com soldados dessa entidade lutando um contra os outros, e ele sabe que um conto tão poderoso desse jeito não pode acabar parando nas mãos erradas, e é por isso que ele torce pro Luffy se tornar o Rei dos Piratas. E ele, que poderia ter sido um membro da tripulação do Roger, que comeu uma Akuma no Mi e por isso que ele fica naquele formato de animal pra ninguém descobrir a sua verdadeira identidade, se transformasse numa espécie de um guia pro Luffy e pro Chapéu de Palha. Acho que seria muito legal e faz bastante sentido na minha cabeça. Nós chegamos então à conclusão de que One Piece seria uma revista em quadrinho que tá escondida no All Blue, que tem o poder de libertar todo o mundo. E aí, o que você achou dessa teoria? Pra você faz sentido? Pra você é furada? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. Essa daqui foi uma teoria tirada diretamente do Reddit. Vou deixar o seu link aqui na descrição. Depois você dá uma conferida lá e dá uma forcinha falando que você veio pela Origem Geek, demorou? E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho, faz logo essas 3 coisas que aí o One Piece vai ser de fato revelado. Aqui do meu lado tá aparecendo um vídeo, uma playlist que eu sei que vocês vão gostar, e clica aqui na bolinha que você vai conferir mais de 1000 vídeos. É isso, eu espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa teoria. Um forte abraço em todos vocês e falou!